Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Queria agradecer você que está aqui assistindo a aula Direito, Desenvolvimento e Sustentabilidade da, do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, da nossa Unileão. A gente chega praticamente numa das nossas últimas aulas de conteúdo. Eu devo lembrar a vocês que, mantido o calendário da V2, provavelmente no nosso próximo encontro a gente organize um Zoom, uma atividade ao vivo, onde a gente possa revisar os conteúdos e resolver questões no intuito de tornar um pouco mais palpável a critério de cobranças objetivas de prova aquilo que a gente tem falado de maneira um pouco mais subjetiva, um pouco mais ampla, um pouco mais até mesmo na seara valorativa, que é a sustentabilidade, um novo paradigma que é apresentado, como eu tenho falado para vocês, desde os primeiros dias, quando as aulas ainda eram presenciais, ali um conjunto de valores com o intuito de oferecer uma saída para todas essas crises que a gente tem vivido, crises de todas as ordens, crises ambientais, crises econômicas, crises sociais. Olha aí os números de violência, olha aí essa incapacidade sistêmica que nós temos tido nos últimos anos de conseguir dialogar com o que é diferente, de tentar ouvir o outro lado, de tentar fazer ali uma dialética no intuito de corrigir aquilo que pode ser corrigido, não necessariamente que esteja errado, mas que não é tão bom do nosso próprio lado, daquelas ideias que nós temos, aquelas convicções que nós aprendemos a ter com os nossos professores, com nossos pais, com os nossos amigos. Então, a sustentabilidade, ela vem apresentar esses valores, um valor mais holístico, ao contrário daquele valor cartesiano, de dividir tudo, de sair achando partes por partes. Eu cheguei até a apresentar alguns exemplos para vocês. É, Acredito que foi inclusive nas aulas de sustentabilidade que a gente falou o exemplo da geriatria. A gente falou também numa série de outras situações, outros princípios, a questão do antropocentrismo. A gente vive um período, ou a sustentabilidade nos apresenta a possibilidade de enxergar mais as outras espécies, de respeitar os outros seres muito mais pelo fato deles existirem do que necessariamente pela sua potência, a sua possibilidade de nos trazer alguma coisa em troca. Então, a gente tem discutido toda essa sustentabilidade, a gente foi atrás do histórico, a gente tentou tornar um pouco mais objetivo, com o conceito do desenvolvimento sustentável, com basicamente os conceitos plurais ali do professor Juarez de Freitas, do professor Leonardo Boff, inclusive para tentar trazer uma pluralidade de entendimentos que a sustentabilidade de fato exige esse diálogo, esse entendimento do diferente, tentar nos tirar exatamente daquelas verdades que nos são entregues sem raciocinar. Então a gente vai, conhece, tenta dialogar com outras fontes. De novo, a gente vai para frente, a gente vê isso na Constituição, a gente vê o professor Canutilho, que é um dos constitucionalistas de língua portuguesa, se não for o mais influente da sua geração, contribuiu inclusive com a construção da Constituição Portuguesa, com a construção da nossa Constituição de 1988, e que apresenta a sustentabilidade como paradigma do século XXI, como a dignidade da pessoa humana foi para o século XX. Então, não no sentido de ultrapassar, mas de somar algo, de a gente ter a convicção de que aquilo que a gente já conquistou de bom, a gente não pode abrir mão, e a gente não pode perder as nossas forças de manter ou de lutar por mais direitos, gastando todas as nossas energias para manter o que a gente já tem e a gente seguir em frente, como tornar ainda mais objetivo. Então, a gente vê a questão das maneiras de medir, a gente chama isso de índices, e esses índices, quando levados em conjunto, eles formam indicadores
da dita sustentabilidade. Então, são maneiras de medir o desenvolvimento diferente daquelas maneiras de medir o progresso que nós estamos tão habituados. Muito se fala hoje de um novo normal, mas antes que as pessoas lhe vendam que nada será exatamente como era antes, tenta fazer essa reflexão de o que é que estava bom, o que é que estava ruim e tenta ter critérios objetivos para tomar a sua decisão. Porque se a gente não fizer essa reflexão de tudo que nos levou, tudo que nos trouxe, na verdade, para esse momento de crise absoluta no nosso país, política, jurídica, de saúde, a gente não vai conseguir sair. E aí me permitam citar o Cazuza, quando ele diz que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Então não é nem um dos cantores que eu tenho maior afinidade acústica, mas essa frase tem mexido muito comigo, já que estão nos falando de um novo normal. E aí eu peço mais uma vez, olhe para a sustentabilidade e tome a sua decisão. Se aquilo que a sustentabilidade tenta lhe entregar, tem gente que gosta de dizer tenta lhe vender, se de fato é aquilo que você precisa. Se aquilo vai trazer para você uma melhor qualidade de vida hoje para o futuro. É isso que ela promete, mas como? Então tenta refletir, seja crítico. Não é porque o professor William está falando que são verdades absolutas. Não são verdades inconvenientes, pelo contrário, vamos tomar como medidas possíveis de serem implantadas para a construção dessa nova realidade que tanto nos é entregue, tanto nos é falada, principalmente aí depois que esse período de pandemia passar. Ok? E aí, meus amigos, a relação da sustentabilidade com o direito, ela é gigantesca, ela está permeada em tudo. Se a gente começar como princípio, está lá na Constituição, e não é o professor William que inventou, está lá Canutilho. Então, a gente já falou de licitações, ok? A gente já falou da A3P. Dentro da A3P, a gente faz alguns questionamentos sobre o próprio direito ambiental. Ah, William, por que a gente não falou das leis de direito ambiental? Porque, meus amigos, a gente vai ver isso, ou já viu isso na disciplina de direito ambiental. Então, como a gente tem um momento específico para tal, é melhor a gente sair pontuando outras reflexões que não são tão óbvias. É claro que se uma das dimensões inafastável da sustentabilidade é a questão ambiental, é claro que o direito ambiental vai ser importantíssimo, embora não único para a sustentabilidade. Então, lá no direito ambiental, a gente vê a lei da educação ambiental, a lei das unidades de conservação, a lei do próprio SNUC, crimes ambientais, e tudo isso com a busca para a construção dessa sustentabilidade. A própria Lei 9795, a lei de 1999, diz no seu artigo 1º que a intenção maior da lei é a construção de valores sociais sustentáveis. Então tem tudo a ver com a nossa disciplina. Inclusive está gravado nesse mesmo canal que você está assistindo aqui. Essa aula é uma aula de educação ambiental que eu gravei para a disciplina de direito ambiental, que eu recomendo que você assista. Se for possível, claro, está um pouquinho extensa, passou um pouco de 1 hora, quase 1h30. Mas dá uma olhada lá se você tiver tempo. Você não vai perder ter esse tempo não. E aí, a gente pode ir atrás de mais. Olha, a lei dos resíduos sólidos, que tem tudo a ver com a A3P, que a gente viu, inclusive aquelas cores, como tratar o lixo, ok, como tratar os catadores do lixo, tem tudo a ver, a sustentabilidade está lá, ela é invocada expressamente pelo menos 3 vezes, expressamente, fora o implícito. A gente tem o Protocolo de Paris, que substituiu o Protocolo de Kyoto como o grande marco na regulação do clima global. A gente tem relações, vamos lá, com o direito administrativo, a gente já falou da licitação, mas não só isso. Tem muitas outras implicações, a própria responsabilidade do Estado, a própria questão da improbidade vai ter a ver com a sustentabilidade, os próprios princípios, quando a gente vai atrás, por exemplo, de uma moralidade, que moralidade é essa que se espera?
Então, a gente pode ir atrás do direito penal, a própria aplicação do direito penal, fazer reflexões sobre o sistema penitenciário, a execução das leis, será que isso é sustentável ou não? Não necessariamente para dizer que tem que soltar todo mundo, mas também não para dizer que tem que estar todo mundo preso, mas fazer reflexões, olha, será mesmo que aquele cidadão X, que é líder de uma organização criminosa, ele está apto com pouco tempo que esteve recluso no sistema penitenciário a usar uma tornozeleira eletrônica e de repente aconteceu isso no tempo de pandemia, o cara lá com menos de 2 dias soltos desaparece. Então, a gente pode fazer relações com o direito civil, olha a função social, ambiental da propriedade. Recomendo que você dê uma olhada no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil de 2002. A própria questão do direito tributário, eu já tive a honra de orientar um trabalho de TCC do aluno Lucas Paoli nesse sentido, da criação de tributos, mas também a preocupação da sustentabilidade e como esses tributos estão afetando a nossa economia, a nossa sociedade. Olha, a gente vive uma carga tributária que a gente tem pago quase 40% de toda a nossa riqueza de impostos. E eu acho que eu já fiz essa reflexão aqui. Tiradentes morreu porque não queria pagar 20. A gente está pagando o dobro dele. Então, mas diante dessas implicações mais gerais, eu acabei optando por alguns assuntos específicos e dentre eles, como provavelmente a gente não vai ter tempo em outra disciplina de olhar especificamente para essa resolução, nosso tema de hoje é a resolução 201 do CNJ. Não é uma resolução grande, eu recomendo que você faça a leitura toda e aí a gente inicia dos considerandos da resolução. O CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça. Então, administrativamente o órgão superior ali, hierarquicamente, para aplicação de sanções, claro que está ali próximo, é presidido inclusive por um ministro do STF, ok, mas esse CNJ ele tenta criar as resoluções para organizar administrativamente e a questão disciplinar dos juízes. Então é um órgão importantíssimo, interessantíssimo, o qual eu faço referência a todos vocês que ainda não conhecem, tentem conhecer um pouco do que é o CNJ, como que ele trabalha, como que ele é composto, dá uma olhada. E aí, meus amigos, lá na resolução 201, ela começa com os considerandos. Considerando a Constituição de 1988, lá no seu artigo 170, que fala de vários princípios, tal, e do seu inciso 4, que fala da proteção do meio ambiente, lembrando do artigo 3º da Lei 8.666, que a gente já viu aqui, olha porque que a gente falou antes. Considerando a Lei 12.187, que mais ou menos introduz o que foi ratificado pelo Brasil a posteriori do Protocolo de Paris, a Lei 11.419, que fala do processo eletrônico, entre outros considerandos, eu destaquei esse para vocês. Então, se criou a Resolução 201. A quem se aplica, meus amigos? A todos os órgãos do Poder Judiciário. De novo, falei para vocês que o CNJ ele tem o poder de organizar administrativamente o que? O Poder Judiciário. A resolução não se aplica, por exemplo, ao INSS? Não. Até porque, meus amigos, entre os considerandos da resolução 201 do CNJ está a 3P, e a 3P sim, a gente aplica aos servidores do Executivo. É claro que a 3P existe enquanto agenda para levar a conhecimento, para tentar criar novas regras, mas não impõe nada. Então, a 3P pode ser levada ao Poder Judiciário, mas a Resolução 201 do CNJ, ela pode, inclusive, orientar os outros poderes, mas ser aplicada, inclusive, com as possibilidades de algum tipo de sanção, aí não. A Resolução 201 do CNJ, ela é exigível, para usar o termo técnico, apenas dos membros do Poder Judiciário, todos da carreira, não necessariamente da carreira judiciária, da carreira de magistrados.
Além do mais, pessoal, um outro conceito importantíssimo da resolução é o que eles chamam de unidades ou núcleos socioambientais. O que é isso, professor? São órgãos, e aí a gente lembra do direito administrativo para vocês. A administração pública ela se divide em entidades, que seriam mais ou menos as pessoas, numa característica de descentralização, mas dentro da mesma entidade nós também temos um outro processo que se chama de desconcentração, no intuito de trazer mais eficiência. Lembra do nosso organismo, nós temos um sistema circulatório, nós temos sistema respiratório, nós temos sistema gástrico, sistema nervoso. Então, todos esses sistemas agindo em conjuntamente, elas fazem uma divisão de trabalho, mas mantêm a nossa máquina corpo funcionando de maneira integral. Então, eu preciso do trabalho de cada um desses órgãos, e mesmo cada um desses sistemas são compostos até mesmo de vários outros órgãos. Então, o sistema gástrico, sei lá, tem os intestinos, nós temos o estômago, nós temos o pâncreas, e etc, etc, etc. Então, tudo isso faz parte de um sistema bem maior. Então, nessa situação de desconcentração, é criar dentro daquela máquina toda, trazer cargos, trazer servidores para ter uma função específica. Claro que ele pode acumular mais de uma função dentro da licitude das leis que regem a atuação do servidor público, mas esse cidadão ele terá então, ou conjunto de servidores, formarão o órgão de natureza, olha, é permanente. Essas unidades ou núcleos socioambientais, elas devem ser permanentes. Claro, não permanentes no intuito de cada um dos seus servidores que a formam serão sempre os mesmos. Não, a gente vai ter renovação disso tranquilamente, sem nenhum problema. Mas quer dizer que não é a cargo de moda. Vai ter a Semana do Meio Ambiente, vamos criar aqui um órgão, quando passar, aí a gente encerra. Não, não é isso. A gente quer que todos os dias as preocupações que a própria resolução impõe a essa organização, ou a esse órgão, eles sejam permanentes, sejam contínuos, sejam inclusive objeto de avaliação e de reflexão do que tem feito e da busca sempre por critérios e possibilidades, oportunidades de melhoria, ok? Para o planejamento, olha, planejar, implementar e monitorar, como já tinha adiantado para vocês, as metas anuais e a avaliação dos indicadores de desempenho. Então, olha, esses indicadores de desempenho podem tranquilamente ser chamados também de indicadores da sustentabilidade, porque é isso que esses órgãos vão aferir no final das contas. Então, planejar o que é que será feito, implementar, vamos colocar o plano, porque se não tirar do papel vai ser sempre um sonho, a diferença do sonho e do plano é sua aplicabilidade, vamos implementá-lo. Então, olha, quero a coleta seletiva até o mês de dezembro nessa comarca aqui que ainda não tenha. Pronto, eu estou planejando. A partir do momento em que eu me organizo para conseguir o orçamentário, o financeiro, eu faço a compra do que precisa ser comprado, eu estou implementando, começo a colocar, sei lá, adesivos, fazer campanhas, fazer uma reunião, eu estou implementando aquilo que eu planejei. Monitorar, eu tenho que ficar sempre olhando aquilo que eu estou fazendo, está surtindo efeito? Se está surtindo efeito, vamos incentivar ainda mais, vamos aproveitar o que está dando resultado. Aquilo que não está dando resultado, eu deixo de investir naquele lado, ou então vou fazer a reflexão, que é exatamente isso aqui, ó, a avaliação. Por que que não deu certo? Aparentemente, em outros locais funcionou, não deu certo porque o meu público ele é mais reacionário a isso, ou porque meu público é mais relapso, ou porque eu mesmo, gestor, não consegui alcançar o que se esperava dessa atividade. Então, vamos lá de novo, planejar, implementar, fazer sempre a monitoração e avaliar aquilo que eu monitorei. Se está bom, se está ruim, se eu continuo com mudanças ou se eu abandono aquela estratégia.
E a partir disso, eu consigo voltar ao início do ciclo, fazendo novos planejamentos. Então, os indicadores de desempenho, conforme o artigo 4º dessa resolução. Estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compra, consumo, gestão e gestão documental. Então, boa parte daquilo que a gente já viu da 3P. Olha, vamos pensar um pouco, será que eu realmente preciso consumir isso aqui? E mesmo que eu não esteja comprando, vai que é de doação, acontece. A gente vê nas nossas comarcas estaduais, principalmente, ainda muitos servidores cedidos pelos municípios. Não posso dizer que o servidor foi doado, mas o servidor foi cedido. É patrimônio da Prefeitura Municipal que está trabalhando em favor do Poder Judiciário. Então, será que eu preciso daquela mão de obra específica? E se eu preciso, será que eu estou conseguindo chegar aos resultados necessários? Será que eu preciso realmente, sei lá, de 10 mil resmas de papel? Mesmo que, sei lá, eu compro 10 mil e ganho 1.000 de graça, veio de brinde. Não comprei, mas será que eu vou consumir 11 mil resmas de papel? Então, compra é uma coisa e consumo. Apesar de normalmente a gente estar atrelado a ser a mesma coisa, né? Estou consumindo, eu sou consumidor, estou indo lá comprar. Não necessariamente é igual. Até porque muitas vezes o que a gente vê é desperdício. A gente até compra mais do que consome. E aí, se a gente fizer essa reflexão básica do que é que a gente de fato precisa consumir, a gente já vai comprar com mais eficiência. Gestão documental também. Como é que a gente vai fazer a gestão desses nossos documentos? Processos. Pessoal, se você vai até o Poder Judiciário e pega ali processos anteriores ao processo eletrônico, vocês vão ver muitas vezes processos ali com vários tomos. Um processo só. E muitas vezes você pega aquelas petições, a galera está se repetindo. Olha, porque na petição, aí tem a petição inicial, aí depois, olha que na petição inicial disse isso, certamente está dito. E aí depois você vê um tanto de coisa. Aí você vê, olha, eu preciso guardar com segurança, porque tem documentos sérios, muitos são originais e talvez até documentos únicos. Se eu não tiver cuidado com a gestão desses documentos, pode acontecer um prejuízo grave, não só para o jurisdicionado, como a sociedade como um todo. Então, eu preciso refletir onde é que eu vou guardar e como é que eu vou guardar. Agora, imagine que não existe um processo só. Se a gente vai olhar, nossas comarcas têm dezenas de milhares de processos. E aí? E aí eu preciso de um prédio inteiro para guardar isso. Eu preciso não só de um prédio, mas com um prédio com condições de higiene para evitar um mofo, evitar um incêndio. Então eu preciso... Olha, essa questão da gestão documental, olha o que aconteceu com o Museu Nacional anos atrás. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Será que a gente está guardando adequadamente? Agora, antes de tudo isso, será que eu precisava guardar dessa maneira? Então, parte da resolução 201, por isso que está lá nos considerandos, é o processo eletrônico. Além do mais, pessoal, o fomentar, entre outros objetivos, as metas do A3P no Poder Judiciário. Então, todas aquelas metas que a gente falou do A3P se aplicam aqui também, agora não só de maneira propositiva, mas de maneira também impositiva. Peço que vocês leiam com bastante cuidado tudo que a gente fala com o Plano de Logística Sustentável. Está lá entre os artigos 10 a 20 da Resolução 201 do CNJ. E esses planos eles vão dizer exatamente o que é que precisa ser contemplado, o que é que precisa ser feito, o passo a passo. Os modelos de gestão organizacional, meus amigos, modelo de gestão organizacional tem tudo a ver ali com gestão de recursos humanos, gestão de arquivo. Então, como que eu vou fazer a minha função? Será que eu estou desempenhando a minha função da maneira mais eficiente, gastando o mínimo de recursos e alcançando o máximo de resultados? Será que se eu investir um pouco mais, eu vou ter processos ainda melhores? Será que, em vez de exigir 8 horas de trabalho presencial,
eu colocar metas não seria mais interessante? Às vezes não, às vezes sim. Então, eu vejo, por exemplo, empresas como o Google, até a questão da luminosidade na sala de trabalho, no ambiente de trabalho, no intuito de se tornar um pouco mais próximo do nosso dito ciclo circadiano, ou a maneira como a nossa espécie se adaptou à questão da incidência da luz solar. Então, tudo isso deve ser refletido também, inclusive esses modelos de gestão organizacional. Não é organizar apenas os arquivos, organizar apenas os materiais de consumo, mas como que nós vamos organizar também o nosso procedimento, como que a gente vai dividir a nossa divisão de trabalho, a nossa força de trabalho. Tudo isso merece ser devidamente planejado para garantir também a eficiência e a sustentabilidade, que são palavras que muitas vezes não podem andar separadas. Além disso, meus amigos, o artigo 3º, que vai trazer alguns conceitos importantes, aquelas chamadas interpretações legítimas, que eu peço, por gentileza, voltem ao artigo 3º, façam a leitura na casa de vocês e tirem as dúvidas comigo. Mas, basicamente, eu quero que você, para fins dessa resolução, entenda-se isso por X, então vai lá e lê, porque não tem muito que o professor debater, está bem claro. Algumas interpretações normativas, ok, vamos pegar o artigo 16. As práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais, serviços deverão abranger, no mínimo, os seguintes temas: uso eficiente de insumos e materiais, considerando a implementação do PJE, a informatização dos processos e procedimentos administrativos. Então vamos lá. As práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente de materiais e serviços deverão abranger, no mínimo. Então, onde é que a gente vai aplicar, professor? No mínimo aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, isso é um rol exemplificativo. Olha, uso eficiente de insumos e materiais, considerando inclusive o PJE. Então, será que eu vou precisar imprimir tanta coisa? Será que eu vou precisar de tanto papel? Será que mesmo que eu precise imprimir, eu não consigo usar o frente e o verso? Questão do toner, é caro. Questão de energia. Será mesmo que ao final do expediente saiu todo mundo, a gente precisa deixar o ar-condicionado ligado até o outro dia? Então, vamos refletir sobre todos esses insumos. E olha aí, já chega na energia elétrica também, a questão do ar-condicionado que eu falei para vocês. Será que eu preciso deixar o computador ligado o dia todo? Vai ter alguns servidores, inclusive para o próprio PJE, que precisam estar ligados o tempo todo. Mas a minha estação de trabalho não necessariamente precisaria do juiz, do servidor, do analista, do técnico, sei lá quem. Será que aquela lâmpada eu precisava estar com ela acesa? Será que de repente um prédio mais sustentável, com mais janelas, não traria tanto um conforto maior, uma maior visão de paisagem e ao mesmo tempo uma economia de gasto com energia? Então, uma ventilação mais planejada, um pouco mais de arquitetura nos prédios novos, a gente não teria ali a economia de energia elétrica. Água e esgoto. Será que eu preciso consumir tanta água? E da água que eu estou consumindo, quantos por cento disso está indo virar esgoto? Está pressionando ali as estações de tratamento? Ou então, na grande maioria das nossas cidades não tem estação de tratamento. Será que eu não estou pressionando os nossos recursos ambientais mesmo? Muita gente em nossa região ainda vive das fossas sépticas, das fossas negras. Fossas que todo o material acaba infiltrando e vai bater nos nossos lençóis freáticos, que nós mesmos, ou cidades mais à frente, acabarão fazendo o consumo dessa água até para a dessedentação humana. Então, a questão dos gestão de resíduos, como eu falei para vocês lá da A3P, consumir menos, aquilo que a gente consumiu, reciclar uma parte, reutilizar outra parte, daquilo que de fato a gente vai descartar, separar, no intuito de facilitar
recuperação de parte disso, do que é reciclável, do que não é. Então, professor, mas o papel, por exemplo, às vezes tem muitas informações importantes, sigilos, ok? Certo, tem maneiras hoje não tão complexas assim de fazer a destruição dessas documentações que podem ser descartadas. Não estou dizendo para descartar tudo não, pelo amor de Deus, não é destruir nada que é importante não. Então, daí eu consigo, em vez de jogar o papel no lixo, eu posso entregar a uma associação de catadores que vai fazer um papel reciclado. Qualidade de vida no ambiente de trabalho, que é outra situação também que a gente já discutiu na A3P, eu não vou ficar repetindo muito não. A sensibilização e capacitação contínua do corpo funcional da força de trabalho auxiliar e, quando for o caso, das partes interessadas. Aqui é interessante porque ela é obrigatória para o corpo, mas ela também diz, olha, quando for o caso, até para o jurisdicionado, a parte do processo. Então, de repente, alguém vai lá na comarca, na vara, e encontra um grupo de lixeiros para fazer a gestão dos recicláveis, a gestão de resíduos, uma campanha publicitária, minimamente que seja, de repente tem aquelas telas lá para chamar as senhas, por que não fica aparecendo algum tipo de mensagem educativa? Contratações sustentáveis, compreendendo pelo menos obras, equipamentos, combustíveis. Isso aqui, meus amigos, tudo a ver com o que a gente discutiu lá nas licitações. E 8. Deslocamento pessoal, bens e materiais, considerando todos os meios de transporte, bem como o foco na redução de gastos. Então, vamos lá, para que mandar uma topic de gente quando vai 2 pessoas? Coloca um carro de passeio menor. De repente, quem sabe, a possibilidade da utilização de uma motocicleta. Vai fazer o transporte? Ok, mas será que precisava ser daquela maneira? Será que eu preciso, para alguns documentos que não têm sigilo, que são replicáveis facilmente, de todo um aparato de segurança, de repente, fazer uma mudança? Então, claro, eu estou dizendo que não é necessário, eu estou dizendo que a gente tem que refletir a respeito. Pessoal, esse bloco ficou até bem extenso, eu acredito que até os 9 minutos a gente estava fazendo considerações introdutórias. Vai lá beber uma água, alonga o espinhaço aí um minutinho e volta para a gente terminar o nosso conteúdo. Até já!